Fala pessoal, tudo bem? Olha só que interessante essa história. Esses dias eu fui despachar um processo com o juiz e a gente ficou conversando um pouquinho sobre as coisas que têm acontecido pelo INSS. Terminou que ele me relatou a seguinte história. Aconteceu com a mãe dele de ir ao INSS no dia de ter feito o agendamento do pedido de aposentadoria. E aí, chegando lá, esse agendamento ele foi cancelado. O servidor falou que ela poderia voltar para casa e que em outro momento alguém ligaria para ela dizendo que ela deveria retornar com a documentação. O interessante disso é porque o servidor não entregou para ela nenhum documento que comprovasse que aquilo estava acontecendo. E aí, no meio da conversa, a gente ficou, né? Como que uma pessoa de pouca instrução depois comprova que ela compareceu ao INSS e de repente teve o seu pedido arquivado porque consta no sistema que ela não compareceu e ela não tem nenhum documento para comprovar essa situação. Então aqui, pessoal, fica o seguinte alerta. O primeiro, sempre faça o agendamento pelo meu INSS, já tire aquela cartinha lá comprovando a data exata do agendamento, entregue uma cópia para o seu cliente para que ele possa apresentar no dia do INSS. Se você comparece junto com o seu cliente, pegue sempre a senha e tire uma foto de imediato, porque normalmente aquela senha ela é entregue para o servidor que faz o atendimento. E eu já vi acontecer, por exemplo, de você chegar lá na hora de protocolar a documentação, de entregar para o servidor e o servidor simplesmente dizer: ah, não, isso aqui não pode ser feito, ou ele não tem direito e se recusa a receber os documentos, tá? Então, se você tem aquela senha, posteriormente você consegue fazer uma reclamação na ouvidoria, consegue descobrir quem foi o servidor, caso você não tenha registrado, e também consegue demonstrar que você tem interesse de agir para um processo judicial, né? Outra alternativa também, como já aconteceu comigo, do servidor dizer, por exemplo, em um caso de benefício de prestação continuada, que assistente social estava doente e não iria comparecer para aquela sessão. E nós não conseguimos sequer pegar a senha de atendimento, né? Então, nessa situação, eu tive que ir para dentro da agência, procurar o chefe daquela agência e pedir que fosse feito um documento comprovando essa situação. A gerente ela não quis, na verdade, certificar, mas ela terminou expedindo um reagendamento. Então, com isso, eu tinha um documento, não necessariamente comprovava o comparecimento da cliente, né, nesse dia na agência, mas comprovava que a data em que ela seria atendida foi reagendada. Então, assim, a gente deixa de ter o risco de repente o INSS arquivar o processo com a alegação de que o cliente não compareceu e depois você não consegue sequer comprovar isso judicialmente porque não existe um documento. O servidor simplesmente falou de boca que você não vai ser atendido porque o servidor faltou ou não vou receber os documentos porque você não tem direito. Tá bom, pessoal? Então fica a dica aí, sempre tire uma foto da senha que você recebeu no balcão antes de entrar para o atendimento, ou se não conseguir pegar essa senha, procure o chefe da agência e pegue algum documento, ou de reagendamento, ou uma declaração de que você esteve lá e que o atendimento não foi realizado por culpa do próprio INSS.